galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso. Hoje o caso que eu vou falar é sobre o caso do Fritz Honka, que foi um serial killer alemão, que realmente a história dele é muito perturbadora, e tem um filme que foi baseado nessa história que particularmente eu considero e muitas pessoas consideram o mais perturbador do mundo. Então, se você quiser saber todos os detalhes de como aconteceu esse caso, quem é Fritz Honka, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Friedrich Paul Honka nasceu na Alemanha Ocidental, na cidade por nome de Leipzig, em 1935. Ele vinha de uma família pobre, onde tinha outros 6 irmãos. Então, desde muito criança, ele passou por diversas dificuldades, tanto financeira como também dificuldade em relação aos seus próprios familiares, como maus tratos. Seu pai era carpinteiro e sua mãe era faxineira, e o seu pai morreu ainda no ano de 1946. Algumas fontes que eu pesquisei contam algumas versões diferentes da história de Fritz Honka, como por exemplo, por ele ter muitos irmãos e a família ser extremamente pobre, ele foi mandado para um orfanato em uma época também, e quando ele voltava para sua casa, que ele ia entre o orfanato e a sua casa, quando ele voltava para casa, então ele apanhava frequentemente do seu pai, que era alcoólatra. Essa versão eu encontrei algumas fontes de pesquisas, mas outras não contam esse relato especificamente, mas algo que é bastante claro é que ele sim sofreu diversos abusos físicos do seu pai. Esses abusos se davam pelo seu pai ser alcoólatra, e ele também costumava bater na mãe de Fritz. Mas a família Honka, eles eram sobreviventes do Holocausto, então eles passaram por diversos tipos de traumas, e acredita-se que a causa do alcoolismo do pai de Fritz era justamente por ele ter sobrevivido ao campo de concentração. Então ele se entregou ao álcool para conseguir suportar viver a vida que foi com tantos traumas outrora. Porque nessa época, uma das fontes contam que o pai de Fritz, ele foi preso porque ele fazia parte do Partido Comunista da época. Então ele foi preso pelo partido nazista. Então, após a morte do pai, a família já não tinha nem um pouco de boas condições financeiras, então ela sofreu ainda mais por isso, porque ela teve que cuidar de 7 filhos sozinha, apenas trabalhando como faxineira. E mesmo após a infância sofrida de Honka, ele passou por maus bocados também na sua vida adulta. No ano de 1951, ele foi morar ao norte da Alemanha como trabalhador agrícola não qualificado, e nesse período ele também conheceu uma mulher, o qual ele engravidou. Quando ele foi obrigado a pagar pensão alimentícia para a criança, ele fugiu para Hamburgo em 1956. Então lá ele começou a trabalhar como estaleiro, e parecia que finalmente ele havia encontrado um certo controle ali da sua vida, apesar de que a fuga dele não foi nem um pouco honesta, deixando a mãe para cuidar sozinha do seu filho, mas ali pareceu que ele conseguiu uma certa estabilidade. Porém, foi nesse período em que ele estava morando em Hamburgo que ele sofreu um grave acidente de carro, e ele ficou com algumas deformações no seu rosto, como o nariz dele, que acabou ficando torto. E Fritz Honka, ele já não tinha uma aparência nem um pouco agradável. Depois desse acidente, ele ainda ficou com a aparência ainda um tanto grotesca, se é que me permitem dizer. Mas mesmo após essas deformidades, ele acabou encontrando uma esposa e se casou com ela no ano de 1957. É como diz o ditado: para cada panela tem a sua tampa, não importa como seja a aparência física de alguém. Mas infelizmente o casamento de Honka também não durou. Aconteceu que na verdade Honka se reuniu com a sua ex-mulher e casou-se com ela novamente. Então ele não era um homem nem um pouco honesto ou fiel em seus relacionamentos, não era uma pessoa que era fácil de lidar. Mas mesmo assim, nesse casamento com a sua ex-mulher, que depois virou a sua atual e que deixou outra ex-mulher que era atual, ficou assim um pouco confuso, mas acho que vocês entenderam onde eu quis chegar. Ele não durou também, ele acabou se divorciando em 1967. Os vizinhos relatavam que eles tinham brigas frequentes e até as brigas eram violentas. Então Fritz, ele mudou-se para um apartamento que ficava em Hamburgo-Otsen. E gente, se eu já não sou boa de falar inglês, imagina só falar alemão. Então eu tô tentando pronunciar aqui da maneira como eu acredito que seja, mas eu não sei se tá totalmente
moralmente correto. Mas esse apartamento ao qual ele se mudou era um apartamento que estava em um bairro em que era conhecido pela pobreza e miséria extrema. Então ali tinha bastante histórias de vidas de pessoas que foram completamente destruídas. Há um relato que nessa época ele saiu também do alcoolismo, mas é algo que não é uma fonte com 100% de certeza, porque ele costumava frequentar um bar onde tinha-se relatos que ele também bebia de forma frequente. Então acredita-se que ele nunca abandonou o alcoolismo de certa forma. Mas mesmo assim, as mulheres que ele costumava se relacionar eram normalmente mulheres mais velhas, mulheres alcoólatras. Então eram mulheres que também tinham uma vida conturbada, que aceitavam ter um relacionamento ali casual com Honka. E também acredita-se que ele pagava diversas prostitutas, que era para ele conseguir ter algum tipo de relação sexual, porque quando ele tentava dar em cima de alguma mulher devido à sua aparência, ele normalmente era rejeitado. Em 1972, Fritz Honka tentou estuprar uma mulher, mas felizmente ela conseguiu fugir do apartamento. Então ali ele foi o primeiro alvo da polícia, porém a polícia acabou não levando aquela investigação a sério, não chegou muito menos a prendê-lo e ele continuou solto por ali, fazendo logo depois alguns outros crimes. E a acusação não foi levada adiante porque a queixa de estupro foi retirada. Essa mulher que conseguiu fugir, ela escapou do apartamento de Fritz quando ele tentava abusá-la. Então, como eu falei pra vocês um pouco antes, Fritz ele costumava frequentar um bairro especificamente, que esse bairro ficava no distrito da Luz Vermelha, e tem até um filme, como eu já deixei aqui na thumb pra vocês, que foi baseado no caso de Fritz Honka, que o nome do filme é O Bar Luz Dourada. E esse bar era onde ia pessoas que eram tipicamente um pouco parecido com Honka, que eram as pessoas que estavam basicamente ali no final das suas vidas, já tinham desistido basicamente de lutar por si próprias, eram prostitutas, pessoas viciadas em álcool também, e diversos tipos de pessoas, como piratas até, por exemplo, costumavam ir nesse bar. Mas ao todo, Fritz Honka cometeu 4 assassinatos entre o ano de 1970 a 1975. Por isso que ele ficou conhecido por ser um serial killer alemão. E as mulheres que ele assassinou, elas tinham basicamente o mesmo perfil, que era onde pessoas não sentiriam a falta delas, porque elas já eram esquecidas pela sociedade. Eram mulheres que não tinham famílias, que eram viciadas, que até moravam nas ruas também. Então as mulheres que ele matou foi Gertrude Brauer, que possuía 42 anos de idade, Anna Belschel, de 54 anos de idade, Frida Hoblick, de 57 anos de idade, e Ruth Skutt, de também 57 anos de idade. E os assassinatos dele basicamente seguiam o mesmo padrão. Eram mulheres que normalmente prostitutas ele conhecia no bar, depois ele levava para o seu apartamento, porque a princípio o serviço seria pago e ele teria relações sexuais com elas, porém em alguns casos houve das mulheres recusarem, apenas aproveitar o momento para beber, fumar ali com ele, e quando ela recusar, então Honka matá-las. E Fritz Honka, ele era um homem de estatura baixa, era um homem magro, corpulento, então ele não tinha força, e as mulheres que ele matou normalmente eram mulheres que tinham mais corpo do que ele, então eram mais pesadas para ele carregar e desovar em algum lugar distante, como os serial killers que nós ouvimos tanto falar, que eram pessoas que eram extremamente inteligentes, que matavam longe da sua casa e levavam o corpo para um lugar muito distante, que era muito difícil encontrar. Ele, pelo contrário, não. A cena do crime era no seu apartamento e o depósito onde ele deixava os corpos também era no seu apartamento. Então as 4 mulheres que ele matou ficou dentro do seu apartamento. O que foi que ele fez? Ele basicamente cerrou o corpo dessas mulheres, deixou em pedaço e deixou dentro de uma portinhola que não tinha como fechar muito bem ali no seu apartamento, apodrecendo durante muitos anos. E claramente que o cheiro ficou um tanto insuportável para os vizinhos da época, mas como Fritz, ele tinha já uma aparência que era um pouco grotesca, as pessoas apenas imaginavam que ele era nojento, que ele não limpava a sua casa, deixava as comidas apodrecerem por lá, então seria devido a isso esse cheiro, e as pessoas não investigaram também. E ele até colocou pedras aromáticas para disfarçar a podridão que claramente tinha naquele apartamento. E uma coisa, gente, que o filme retrata muito bem. Gente, esse filme, ele tem um realismo extremamente brutal e ele narra essa história de uma forma muito realista. Então, todo o cenário em que é feito o filme é basicamente igual ao apartamento que tem, e inclusive eles deixam os incensos pendurados, como o Fritz também costumava deixar. E eu já quero trazer alguns comentários sobre
sobre esse filme, que se você não tem um estômago para assistir filmes extremamente pesados, eu não recomendo a você a ver esse filme em hipótese nenhuma, porque ele causa uma angústia basicamente do começo ao fim. Ele tem ali algumas cenas de comédia muito entre aspas mesmo, porque se você estiver entendendo todo aquele contexto, são piadas um tanto machistas e um tanto perturbadoras em relação ao contexto em que esse filme está explicando, está inserido. Então até as piadas podem ser perturbadoras também aos olhos de muitos. Mas muitos críticos contam que esse foi um dos melhores filmes do ano, porque ele retrata o realismo de forma muito brutal. Até a forma como Fritz Honka serrava o corpo das mulheres, esse filme demonstra de uma forma muito clara, de uma forma muito explícita. Até a sonoplastia desse filme, em que tem a parte em que ele corta o corpo dela, dá pra ouvir o barulho dos ossos sendo quebrados, o barulho da carne sendo cortada. Então é agoniante, é extremamente agoniante. Mas esse filme, ele traz uma mensagem até diferente de diversos filmes de psicopatas ou de serial killers que foram retratados. Como eu até falei pra vocês anteriormente, normalmente os psicopatas, eles são associados com pessoas que são extremamente inteligentes, até também eles são retratados por atores que são bonitos, charmosos, que chamam a atenção das mulheres, o que é totalmente ao contrário de Fritz. Ele não era nada inteligente, ele não era nem um pouco bonito. E nesse filme realmente vai demonstrar a realidade. E como a realidade desse caso não é nem um pouco algo family friendly de se ver, imagina só o filme que retrata isso muito claramente. E uma das coisas mais impressionantes, gente, que eu achei isso muito impressionante, que o ator que estrela esse filme, esse ator, ele é extraordinário. Ele faz o papel muito bem, e se você ver uma foto dele não encenando o papel, você vai ficar realmente perplexo de saber que é aquele mesmo ator que está fazendo Fritz Honka. O nome do ator é Jonah Dassler e ele é um ator extremamente bonito, e ele faz um papel e representa muito bem Fritz Honka com toda a sua aparência, um tanto que não é muito bonita, não é muito agradável aos olhos das pessoas. E agora, voltando também ao caso, teve pelo menos um dos relatos que ele costumava matar essas mulheres quando ele estava embriagado, e teve um caso que ele disse que acordou ao lado do cadáver, mas ele não lembrava que tinha matado aquela mulher. Ele tentou até fazer o corpo desaparecer, mas como eu falei pra vocês, era uma tarefa muito difícil pra ele, porque como ele estava frequentemente bêbado durante basicamente 24 horas do seu dia, era difícil para ele descer as escadas, carregar aqueles corpos, e ele não era muito inteligente para armar toda uma estratégia de como ele ia fazer. Então, gente, é uma coisa surreal, horrível de se pensar que Fritz Honka viveu muitos anos no seu apartamento com corpos apodrecendo lá dentro. Mas o fato de terem descoberto o crime dele foi puramente por acaso, que foi no dia 17 de julho de 1975 que ocorreu um incêndio onde Fritz Honka morava. E quando os bombeiros foram lá, eles encontraram pedaços de corpos. Então eles começaram a investigar e viram que lá tinham vários outros pedaços de corpos, onde eles puderam identificar as vítimas através desses restos mortais. Então Fritz Honka, ele foi condenado apenas em 1976, e outra coisa que corroborou muito para a diminuição da pena dele é porque ele claramente não era um homem psicologicamente saudável, ele era alcoólatra. Então a sua defesa atestou principalmente essa tese de que ele não poderia ser considerado ali 100% culpado, porque os crimes que ele fazia era sob o efeito do álcool, e até alguns ele não se lembrava de ter feito. Claro, gente, que o álcool não é desculpa para você assassinar 4 vidas humanas, mas isso também corroborou para que ele fosse condenado a apenas 15 anos de prisão. Fritz Honka foi libertado no ano de 1993 e ele passou os últimos anos em um lar para idosos. Ele usou a nova identidade por nome de Peter Jensen e ele morreu em outubro de 1998. Então é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu quero que você deixe aqui embaixo o que foi que vocês acharam de todas essas informações que podem ter sido um tanto quanto pesadas. Se vocês já viram esse filme ou se vocês não querem ver de jeito nenhum, deixe aqui embaixo também, que eu quero saber a opinião de vocês. Eu agradeço muito por terem assistido até o final. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam sobre esse caso também. E é isso, muito obrigada, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!